pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leite Poerski. E hoje nós estamos aqui com a Laura Mombach Mota, dermatologista, que está integrando o time de especialistas lá do Vita Center. Laura, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, né? A gente queria muito assim que tu começasse te apresentando, contasse um pouquinho como é que tu chegou até a dermatologia e aí a gente vai te fazendo as perguntas. Tá bem, boa tarde, obrigada pelo convite. É um grande prazer para mim estar aqui e estar integrando esse time de profissionais maravilhosos do Vita também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Laura Mota, sou médica dermatologista. Vou contar um pouquinho da minha história, então. Eu sou de Santa Maria, fiz minha faculdade aqui na UFSM, me formei em 2016. Depois da faculdade, fiz uma residência de medicina de família e comunidade aqui em Santa Maria também. Foram 2 anos nessa residência e, finalmente, então, fui para dermatologia, que foi uma residência em Porto Alegre. Fiz 3 anos de dermatologia no ambulatório de dermatologia sanitária, que é um serviço estadual, serviço de saúde do estado, e fiz 3 anos de dermatologia lá. E aí, no último ano da minha residência, eu já fiz, juntamente com a residência, uma especialização no Instituto Azulay do Rio de Janeiro, em cosmiatria, que é essa parte mais estética da dermatologia também, para complementar a minha formação. Laura, e a tua residência aqui em Santa Maria, explica um pouquinho, porque é um tema ou uma especialidade, enfim, que a gente pouco conhece. Então, assim, a medicina de família e comunidade nada mais é do que a medicina que a gente faz essa atenção integral, assim, do paciente. Normalmente mais voltada ao SUS, que é o médico da família. Então, ele é o médico de todo o paciente, né? Da família, do vô, desde a criança até o vô. E faz normalmente esse atendimento primário, assim, em UBS, que é o atendimento inicial do paciente no SUS. E aí, nisso, a gente tem algumas... Quem é médico de família pode ter uma subespecialização em outras áreas, como cuidados paliativos também, áreas mais de gestão também é uma possibilidade. Mas sempre foi meu plano, assim, seguir para dermatologia. Eu fiz essa residência antes, mas sempre foi como uma complementação, assim, para o meu objetivo principal, que era a dermatologia. Laura, tu sempre quis ser médica? Sim, meus pais falam que eu sempre falei assim em ser médica desde pequenininha, mas tive minhas dúvidas assim ali na época da escola. Eu tive algumas dúvidas. Eu tinha dúvida natural, né, de uma pessoa de 15 anos. Pensava em fazer jornalismo e pensei também em arquitetura. Foram as 2 áreas assim que eu pensei. E hoje eu vejo assim que dentro da medicina, da dermatologia, eu encontrei um nicho que também usa certas partes de arquitetura e jornalismo, porque no jornalismo lidar com pessoas, comunicação, e eu faço isso diariamente, né, atendendo pacientes, converso o dia todo com pacientes. E da arquitetura, essa parte de beleza, de harmonia da face, eu uso muito na estética também. Então, foi algo que casou tudo junto, assim. E hoje em dia, não me vejo fazendo outra coisa. Sim, que legal. Eu acho que todo mundo tem aquele momento, né? E aí agora, marca. É isso mesmo. Eu sempre dizia que ia fazer arquitetura e tá, mas daí na época do PES, né? Que não existe mais. Eu fiz PES também. Aí a gente balança, né? Tu fica... Mas é isso, né? Tu tinha esse viés, né? Essas vontades, assim. Da harmonia, do detalhe, né? Isso é a arquitetura, né? Trazer isso para dentro da dermatologia. Voltando um pouquinho ainda nessa questão da tua formação, aí durante essa residência, vocês faziam os atendimentos do SUS? Foi aí que tu pegou muita cancha de atendimento, de volume? Foi. Eu trabalhei, então, durante a residência, a gente é médico de um posto de saúde. Então, uma UBS, na verdade, não se fala posto de saúde, se fala unidade de saúde. E eu fui do posto aqui da unidade de saúde São José. Então, é um bairro, tu fica responsável por aquela equipe, por aqueles pacientes e atende de forma diariamente, né, todos os turnos, as múltiplas demandas que aparecem, então, na unidade. E ali foi, sim, muito atendimento SUS, assim, e experiência em várias doenças, né, em vários âmbitos da medicina, mas, na verdade, o meu maior volume de pacientes, acredito que tenha sido na residência de dermatologia em si, porque
O serviço que eu fiz a minha residência é um serviço estritamente SUS. Então, a gente atende, é uma referência do Estado em dermatologia. Então, a gente atende pacientes de todo o Estado. E era muita demanda de paciente, muita mesmo, assim. Não sei nem quantificar, assim, mas a gente era em alguns residentes e todos atendiam muitos pacientes todos os dias. E hoje vejo, assim, quanto foi bom para minha formação, né, na parte de dermatologia clínica, assim, porque a gente tem experiência em muita coisa durante esse atendimento SUS, assim, é muito rico em experiência. E, claro, isso hoje em dia no consultório, casos que eu vi na residência, talvez nunca mais verei durante a vida, não são casos que vêm no consultório, mas eu tenho aquela formação. Tá lá guardadinho, assim, se eu precisar, eu sei, eu vou pesquisar, a gente vai estudar, investigar, enfim, então é muito bom ter tido essa experiência, assim. E hoje o teu foco principal no consultório qual é? Olha, pra ser bem sincera, assim, por enquanto não tenho um foco específico. Não consigo decidir entre fazer só dermatologia clínica, só procedimentos, porque eu gosto de tudo. E acho que também foi por isso que eu escolhi a dermatologia, assim. Eu gosto muito de todas as áreas da dermato. Então, eu consigo fazer um pouco de cada coisa. Eu atendo criança, eu atendo doenças mais graves, atendo câncer de pele e faço procedimentos. Então, isso é uma parte boa, assim, para mim, porque eu consigo oferecer tudo, assim, para o meu paciente. Por exemplo, uma paciente que tem uma doença de pele, por exemplo, psoríase. Ela chega, ela faz o acompanhamento comigo. Se ela quer fazer um procedimento, também posso oferecer isso para ela. Não preciso encaminhar o paciente para fazer. Então, fica um atendimento mais completo, que é o que eu sempre busquei fazer, assim. Laura, a gente fala tanto, né, atendimento humanizado, agora mais do que nunca, a experiência do paciente e tudo mais. O que tu acha que essa tua experiência no SUS te trouxe também para esse atendimento mais humanizado? Porque a gente sabe, né, que o SUS... tu atende todas as classes sociais, até porque é direito de todos, Exato. mas tu lida com realidade, se depara com pacientes, com pessoas que não têm, muitas vezes, condições de ir até um profissional numa clínica, de buscar esse tratamento, esse atendimento. Como tu enxerga isso em relação ao atendimento humanizado mesmo? Acho que foi essencial. Tudo que eu já passei, assim, em toda a minha formação, que foram 13 anos no total, desde que eu entrei na faculdade, com as residências, especializações, foi essencial para chegar onde eu estou agora e saber o tipo de atendimento que eu quero dar para o meu paciente, assim. Então, sempre foi algo que me incomodou muito, essa correria, assim, uma demanda muito grande de ter que atender o paciente, porque são muitos pacientes esperando, muita gente precisando de consulta, que é algo do SUS, pela grande demanda e pouco vencimento da demanda. Então, isso foi algo que eu sempre defini, que quando eu pudesse, quando chegasse o momento que chegou agora, eu ia oferecer para o meu paciente o meu tempo, que é isso que eu tenho para oferecer, além do meu conhecimento. Então, reservar um tempo para que o paciente se sinta realmente assim especial, acolhido de estar ali, e que eu dediquei aquele tempo para eles, desde o início ali, de antes da consulta, da marcação da consulta, ser recebido bem, feliz, que seja um momento bom, e a sala de espera, toda a ideia do Vita também, que é isso, é oferecer toda essa experiência boa, até a consulta e o pós-consulta, que vai ser um acompanhamento que a gente vai estar junto, assim, não é uma consulta e vai embora, né? Então, isso acho que foi essencial, porque eu soube tudo aquilo que eu gostaria de oferecer, que era algo que me incomodava muito, que era não ter tempo para oferecer para o paciente. Porque, às vezes, eu vejo assim que, hoje em dia, e inclusive durante os atendimentos assim, no SUS também, o paciente vem de longe, ele já se preparou desde o dia anterior para aquele momento, né, para aquela consulta. E aí chega ali, às vezes, é um momento tão rápido assim, que tu não consegue dar toda aquela atenção. Então, agora sim, agora eu consigo saber que o paciente está se preparando já durante o dia, chega na consulta e que seja que vale a pena para ele, entende? Vale a pena a consulta, que seja algo que ele se sinta realmente especial, assim. Que bacana. Legal. E Laura, trazendo, já que tu fez esse gancho aí com a questão do Vita, não conhecemos ainda, né, tua clínica, mas tu pudesse falar aí do consultório, como que está sendo também os feedbacks dos pacientes, como tu projetou, tu pensou nesse teu espaço? Eu pensei
muito tempo, assim, foi um tempo longo de planejamento do consultório e tá sendo muito, muito, muito gostoso, assim, para mim, ter o meu espaço, ter o meu cantinho com as minhas coisas, tudo espaçoso e confortável, assim, eu cuido muito, sempre quis, assim, um local que fosse cheiroso, que fosse gostoso de estar. E isso está sendo, e todos os pacientes estão, graças a Deus, assim, falando e adorando, todos eles. Não só o consultório em si, mas eles elogiam muito também todo o ambiente, né? Desde a estrutura lá do estacionamento acessível, que não precisa sair na chuva para entrar no consultório. Lá embaixo, então, no Vita Mall ali, tem todas as facilidades para o paciente e todos eles valorizam muito isso, assim, eu vejo que eles chegam já impressionados, assim, com a estrutura. Todos gostando muito. E como que tá acontecendo a tua vida no Vita, né? Que a gente criou até uma campanha, Sua Vida Acontece no Vita. Como que tá sendo a tua vida lá? A minha tá sendo ótima, assim. Eu tô... é bom, assim, quando a gente acorda feliz de estar indo pro local de trabalho, né? É algo, pra mim, tá sendo maravilhoso, assim. Eu consigo estar no meu ambiente confortável e tô conseguindo, aos poucos, oferecer a experiência como eu quero pro paciente. Claro que isso, eu estou ainda no início, né, da minha carreira e do consultório, isso é algo que a longo prazo eu pretendo cada vez ir melhorando. Então, são pequenas coisas, às vezes, que com o feedback dos pacientes, ou então que a gente vai percebendo na prática mesmo, que pode ainda melhorar. E aos pouquinhos a gente vai implementando, assim, na clínica. E que legal, né, Laura, que tu é bem uma das personas do Vita, né? Que é a médica jovem, que entende a importância da experiência, que às vezes, né, um médico que já tem aí mais tempo de carreira, às vezes tá tranquilo, tá bem no canto dele, tá acomodado de certa forma, tem os pacientes, e às vezes não dá tanta importância para sair da zona de conforto e fazer algo diferente, tanto para ele quanto para os próprios pacientes, né? E tu é a médica jovem, para frente, que já enxerga o futuro da saúde, que é outra coisa que a gente falava muito nas campanhas, né? Dentro dos prédios existentes em Santa Maria, o que o Vita proporciona. E tu é exatamente esse perfil. Não, e adicionando, e ainda eu acho a pessoa que prima pelo teu próprio bem-estar também. Também. Né? Eu acho que isso é importante. Hoje a gente diz, eu tenho que trabalhar... Mas e eu, né? Então, eu acho que tu até quando a gente faz as nossas perguntas ali antes, eu vi que tu tem já isso muito teu, assim, né? De tipo, tem o teu momento, teu crossfit, a tua forma de se cuidar para estar bem para fazer esse atendimento, né? Então, acho que isso... isso foi algo... Para mim sempre foi muito claro, assim, eu vejo que é algo mais novo mesmo, assim, é de uma geração mais nova de médicos, principalmente, porque antigamente existia muito essa cultura, assim, de que a medicina é um sacerdócio, assim, que a tua vida é dedicada a ser médico e o resto, a tua família fica em segundo plano, o teu bem-estar, a tua saúde, né? Então, eu sempre tive isso bem definido, que tem prioridades para mim que são inegociáveis, assim, minha saúde física e mental sempre foi muito, e tempo de qualidade também com as pessoas que eu amo, então com o meu namorado, com a minha família, com os meus cachorros, e isso, por enquanto não tenho filhos, mas isso sempre foi algo assim que não há trabalho que pague isso, assim, então tenho meus horários definidos, também isso sempre foi algo que a dermatologia me possibilita muito, porque a gente não tem internação normalmente, consegue ter horários comerciais, assim, de trabalho, e não tem aquela relação, assim, que o paciente pode ligar a qualquer momento, com raras exceções, né, pós-procedimento, isso sim, a gente dá o telefone e fica ali meio de sobreaviso, assim, mas no dia a dia não é o habitual, então eu consigo ter o meu horário de trabalho e meu horário de descanso também, assim, de exercício físico, é algo que para mim sempre foi muito importante. Laura, sobre o perfil dos teus pacientes, então tu falou que atende criança, atende adultos, como eles chegam até você, se é através de indicação, rede social, que a gente estava falando, nos bastidores? Sim. Sabe que eu acho que uma boa parte, eu tenho perguntado, assim, a gente tem conversado sobre isso, uma boa parte sim chega pela rede social, que eu até não esperava que fosse tanto, mas eu vejo o quanto é importante, assim, a gente se posicionar na rede social. O Instagram, hoje em dia, né, é muito importante. E vejo também que aqui em Santa Maria, especificamente, diferente de Porto Alegre, que era uma realidade que eu vinha vivenciando, assim, nos últimos anos, é muito boca a boca da indicação mesmo. Então,
O paciente vai à consulta contigo, gosta da consulta e indica pra mãe e pra cunhada, e aí indica mais um amigo, e assim vai, e aos pouquinhos. Então é algo que é uma construção, assim, é algo lento mesmo, não dá pra ter pressa nesse momento, assim. E eu sempre também tento integralizar isso assim em mim, que é algo lento, que é a construção de uma carreira. Não existe empresa que já começa lá em cima, né? O consultório é assim, a gente vai mostrando o nosso trabalho para que as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho e acreditando junto, assim, para que aos poucos vá aumentando e crescendo como eu gostaria, assim, como eu almejo. Claro. E aqui é uma oportunidade, né, Com certeza. Laura, para te vender teu peixe, né? Aliás, teus certeza. serviços. Se tu puder falar um pouquinho sobre os procedimentos que tu realiza. Tá. E essa parte eu achei bem bacana também, que tu consegue trabalhar a parte estética, né? Eu imagino que faça botox, esses procedimentos aí que o pessoal já é mais acostumado. E também associa questões de saúde mesmo, né? Exato. Então, se pudesse compartilhar com a gente. Claro. Então, assim, o que normalmente eu faço? Procedimentos estéticos, assim, que eu tenho feito hoje em dia. A toxina botulínica, que é o Botox. Preenchimentos. Antes de qualquer preenchimento ou procedimento, a gente faz uma avaliação bem criteriosa, conversa sobre as expectativas, conversa sobre as indicações, porque eu julgo muito importante, assim, que tenha esse olhar. Foram muitos anos de estudo da minha parte para poder indicar um procedimento. Então, comigo, assim, não existe aquela coisa de eu quero marcar um preenchimento labial. Então, a gente conversa, a gente avalia, fotografa, faz medições ali para o paciente, para enxerga juntos o que ele busca e o que eu acredito que ele tem indicação. E aí sim a gente pode planejar fazer procedimentos. Além disso, bioestimuladores de colágeno injetáveis, faço também. E ultrassom micro e macro focado e laser. São esses, por enquanto, que eu tenho feito na clínica, assim. A gente também faz peelings, microagulhamento, esses outros que até não tem tanta procura hoje em dia, porque a gente tem tecnologias que fazem também o mesmo papel com melhor pós-procedimento. Então, a procura maior é pelas tecnologias nesse sentido, assim. E além disso, algo que acho bem importante, assim, falar é que as consultas eu sempre reservo um tempo, então reservo 1 hora para a primeira consulta do paciente, para sim a gente fazer, além de toda a conversa, mesmo se é uma queixa pontual, a gente examina toda a pele, revisa todos os sinais com o dermatoscópio, que é o nosso que faz o exame, né? Sempre toda a consulta, e conversa sobre as múltiplas queixas, porque dermatologia é cabelo, é unha, é pele, é estética, então tem muitas queixas normalmente, não é uma queixa pontual. E aí a consulta fica ali naquela 1 hora, assim, livre pra gente conversar sobre os assuntos, tirar dúvidas, enfim. Nós já conversamos aqui com outros profissionais da estética, né, que atendem no Vita, e sempre a gente acaba batendo nessa tecla também da questão dos excessos. Eu acho que é muito bacana tu trazer, né, essa parte de analisar junto ao paciente, porque hoje, inclusive, com o boom das redes sociais, né, eu posso ver, sei lá, uma atriz, uma modelo, uma influencer, alguém chega lá, Laura, eu quero ter essa boca, eu quero ter, né, essa pele. E daqui a pouco não ser legal pra mim, né? E tu explicar isso pro paciente, ter toda essa análise conjunta, com certeza faz diferença, né? Com certeza. E, na verdade, assim, também isso é muito de estilo de profissional, assim. Como o meu estilo pessoal acaba refletindo no meu estilo profissional também. Então, eu sempre fui mais discreta, mais neutra, talvez. Eu não gosto de excessos, não gosto de procedimentos muito aparentes, assim, não acho bonito. Então, é algo que eu não concordo em fazer. Então, sempre vai ter mais esse viés, assim, do meu trabalho, que vai ser algo mais natural, mais discreto, e não consigo fazer diferente disso por algo meu mesmo. Então, a gente sempre vai buscar sempre essa parte mais natural, assim, das coisas, sabe? Não, e menos é mais, porque se tu colocar a pessoa que é, sei lá, tantos ml, tu colocar menos, tu consegue colocar mais, e se for o contrário, né? Exato. A situação E a gente brinca, né? Eu acho que tem casos, assim, que eu vejo a pessoa, como ela tá se vendo, e dela vai um dia, ela faz um pouquinho, depois ela faz mais um pouquinho. Exato. Aí quando vê, ela perde a noção da comparação, né? Se ela pegar ela 2 anos atrás, tá com outra
fisionomia, né? Exatamente. E às vezes até melhor, né? Só que a pessoa já tá tanto aquela bocona, tá ficando linda, põe mais um pouquinho, quando vê, tá com um bocão, né? Sim, é algo viciante, assim, né? Começar a fazer muito excesso de procedimento. E algo também que eu acho importante falar disso que tu comentou, é que o preenchedor, quando a gente faz o preenchedor, a gente ocupa um espaço ali embaixo da pele, né? Numa camada, seja ela mais superficial ou mais profunda. Então, quando existe a indicação da gente fazer aquele procedimento, ok, vai ficar bem localizado, vai dar uma sustentação onde precisa, onde não existe uma sustentação. Mas, quando a gente cria muitos espaços, ou seja, um excesso de preenchedor aqui onde não precisa, de mandíbula, de queixo, de boca, a pele sofre com isso, porque a gente cria um espaço e quando o preenchedor perde seu efeito, ou seja, mais ou menos 12 a 18 meses, aquele espaço fica ali. Fica sobrando. E a pele em cima fica com flacidez. Aí a gente tem que ir atrás do prejuízo que o próprio preenchedor pode estar causando. Então, eu sou muito mais da ideia de tratar a pele com qualidade, porque a gente melhore a qualidade dessa pele, a flacidez, estimular colágeno, para depois, sim, tratar esses excessos assim que a gente gostaria, sabe? Mas nunca gosto de fazer o preenchedor já num primeiro momento. Primeiro a gente faz a toxina botulínica, geralmente, que é o botox que reposiciona ali alguns tecidos, a musculatura, melhora, levanta o olhar, e aí depois a gente vê onde precisa colocar realmente, sabe? Então, numa primeira consulta comigo, nunca vai ter já um preenchedor. Quem tá querendo ir lá e sair assim, transformada, não vai rolar. Não vai rolar. Laura, e em relação a fazer o básico, assim, né? Skincare, que, de novo, é um assunto que a gente já trouxe, mas eu acho que é sempre importante falar. Essa questão do fazer o básico. O que seria para ti o básico para cuidar da pele no dia a dia, a partir de que idade? Gosto muito dessa pergunta porque é muito feita assim nas consultas, porque muita gente não gosta de fazer vários passos, né, no skincare. E então eu também. Um creminho que resolva a vida, pode escrever pra gente aí no final. Que limpa, esse hidrata. não existe, infelizmente. Só uma fórmula. Só assim não existe. Mas básico mesmo, assim, que todo mundo deve fazer a partir dos 20 e poucos anos ali, enfim, adolescência para cima. Lavar a pele com um sabonetinho específico para o teu tipo de pele, isso um dermato vai te ajudar a decidir. Hidratar e proteger do sol. Então, protetor solar e hidratante são o básico, assim. Também existe muito essa confusão de que pele oleosa não precisa hidratação, são coisas diferentes. A hidratação tem a ver com a água da nossa pele e a oleosidade com o sebo da pele. Então, peles oleosas também precisam hidratar. Então, a gente precisa até... Inclusive, é muito importante para a gente poder tolerar o tratamento para a oleosidade. Então, o básico é esse. Lavar, hidratar e proteger. Esses três, com certeza, assim. Mas a hidratação e a proteção consegue num creme só, né? Tem uns que tem. O que eu uso tem um fator 30. E cor ainda. Mas eu sou tem que cuidar. Ó, quando fala hidratante com protetor solar, normalmente não é suficiente para protetor solar. Isso é algo para cuidar. Que não chega na proteção que a gente quer ali. E a quantidade do protetor também é muito importante, porque às vezes no hidratante tu não vai usar a quantidade certa do protetor. Por exemplo, para rosto e um pouquinho para o pescoço, são 3 dedos, assim, 3 linhazinhas cheias. Isso, teoricamente, a gente teria que passar de 2 em 2 horas. Humanamente impossível, eu sei, mas pelo menos de manhã, repassar um pouco de meio-dia, repassar com pó, isso daí já fica mais... Dá para fazer no dia a dia, assim. Mas aí, se a gente usa um hidratante com protetor, tu vai usar um pouquinho, assim, e não vai estar protegido. Laura, uma coisa que é interessante que a Cris falou da cor, né? Eu também gosto do protetor com cor, apesar de eu não me acertar com uma última marca que eu andei comprando aí. A gente influenciada no Instagram, né? Vamos comprar. Não deu certo. Pra mim não funcionou. Mas isso é legal também, que tu acaba protegendo do que às vezes tu coloca uma base, ele serve como... Ele acaba fazendo a vez de uma base e funciona, né? Então... Com certeza. E ele protege mais, é verdade isso, Laura? Do que o protetor sem cor? Ele não protege mais, mas para pacientes que têm manchas, é indicado a gente ter... Tem que pensar assim, ó, a tua mancha tem que estar coberta
das luzes, do sol, da luminosidade. Então, com a proteção da cor, vai estar tendo uma proteção a mais. Para quem tem manchas, isso se aplica. Mas, assim, tem gente que não gosta de protetor com cor, então pode usar um protetor sem cor embaixo e passar uma maquiagem. Quem gosta de usar maquiagem, não tem problema, vai estar protegido igual, entende? Mas a proteção com cor tem essa cor que faz uma camada, tapa a manchinha. Então, é mais ou menos isso, assim. E no lugar desse sabonete pode ser a água micelar, essa? Ou Assim, são coisas diferentes? São coisas diferentes. Pode usar junto a água micelar para tirar maquiagem, mas ela não é suficiente para uma limpeza, assim como um sabonetinho, um gel de limpeza. Então, eu particularmente gosto de usar água micelar antes e depois lavo com sabonetinho. Daí eu tiro a maquiagem, tiro o rímel, assim, com a água micelar e depois eu uso daí o gel de limpeza, assim. Daí fica uma limpeza completa, assim. Eu fico pensando, né, Laura? Eu nasci e me criei no interior e é engraçado porque para fora não tem esse costume, né? Esse hábito do filtro solar. E hoje eu vejo o quanto isso fez falta se tivesse começado lá atrás nessa prevenção, né? E hoje eu tento me policiar para usar, mas daí é outro assunto. Mas é que nem tomar água. Dermatologista vai dizer que tu tem que tomar água. Todos os profissionais da saúde vão dizer da importância da água. E são hábitos tão simples de a gente introduzir na vida. Né? Eu, a água, tomo muito, diferente do protetor, né? Do uso. E são coisas tão simples e a diferença que a gente vai ter no longo prazo também, né? Então, acho que é bem importante tocar nesses assuntos justamente para quem está ouvindo. Claro. E acabar inserindo na rotina. E é algo também que é importante falar, agora tu falou desde cedo, assim, a partir dos 6 meses está liberado já usar protetor em criança. Então, antes disso, não. Antes daí a gente pode usar boné, roupinha com proteção, chapeuzinho, óculos, é super importante também, porque na pálpebra não é um local muito fácil da gente passar o protetor solar, porque escorre no olho, não fica confortável. Então, usar óculos. Óculos de qualidade, né? Que proteja contra os raios UV também. Além de que, também é importante falar, não é muito da minha área, mas existe câncer de pele na área ocular também. Esses melanomas, carcinomas também podem dar dentro do olho. E pessoas que não... Pode usar o protetor que for na pele, mas se não usa óculos, se não usa boné, enfim, proteção física, assim, também tem esse risco. É importante isso também. Isso é novidade. Laura, a gente estava falando nos bastidores Brava também, colocar né? um óculos e a criança parar com óculos. Sim, tem que ser Cris ficou aquele com pensando. fitinha. Pensando como é que eu vou colocar essa marca, põe eu um imagino. capacete. Eu tô falando que eu não tenho filho. Já que a gente está falando da questão da proteção, né, do filtro solar, que a gente estava falando nos bastidores sobre os sinais, sobre os critérios para identificar um possível, né, já ter uma suspeita de câncer de pele ou coisa assim. Tá, então eu vou falar um pouco disso, assim, para ficar o alerta para todo mundo. A gente tem vários tipos de cânceres de pele, mas um dos cânceres de pele mais agressivos se chama melanoma. E esse a gente tem alguns critérios para acompanhar, que são critérios que mostram que a lesão é suspeita. Então, a gente tem o ABCDE, que é do melanoma. Então, quando tem algum desses sinais, fala a favor de ser uma lesão mais suspeita para melanoma, que daí é indicado que procure urgentemente um dermatologista, assim. Então, o A, de assimetria, então pintinhas que são mais assimétricas, que não tem todos os ladinhos iguais, assim, mais ou menos isso. B, de bordas, também se vê que uma borda está ficando muito diferente da outra, uma borda que era redonda, daqui a pouquinho começa a ir mais para um lado, ficar se observando. C, de cores, então lesões que têm mais de 3 cores também são mais suspeitas. D, de diâmetro, então esse D é o tamanho da lesão, se é maior que 6 milímetros. Isso é difícil a gente saber no olho, assim, mas se vê que é uma lesão grande, uma lesão maior, já tem mais risco de câncer de pele. E o E, de evolução, que é ao longo do tempo ficar monitorando, ver se aquela pintinha está mudando. Mas, além de todos esses sinais, também é importante dizer que a maioria dos cânceres de pele, eles vêm de uma pinta nova. Diferente do que muita gente pensa, que já é uma pintinha que tu tem e que modificou. Isso pode acontecer também. Mas a maioria são em novo, que a gente chama. Então, são lesões que surgem do nada. Se tu não tem uma pintinha e ela surgiu, depois dos 20 anos, procura o dermato, porque é uma suspeita já de câncer de pele. A gente tem até mais ou menos os 20 anos para surgir novas pintas. Em crianças, isso é mais normal, assim, a gente aceita o surgimento de pintas. Mas a partir dos 20 e poucos, se começa a surgir pintinha nova, é interessante consultar.
E, além disso, outros tipos de cânceres de pele também acho válido falar, que não são só esses que existem. Mas os carcinomas, normalmente, eles são lesões vermelhinhas, casquinhas que não cicatrizam. Então, manchinhas vermelhas que surgem normalmente em áreas que a gente pega sol. Então, rosto, pescoço, ombros, colo, braços, normalmente isso. Para pessoas que trabalham no sol, geralmente também nas pernas, né? Na parte mais debaixo das pernas, que trabalham de bermuda, chinelo. Então, ficar se monitorando, assim. E indico também anualmente consultar o dermatologista. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, quase todo mundo com pele clara, olho claro, cabelo claro. Então, já é um fator de risco para câncer de pele. Só nascer dessa forma já é um fator de risco. Então, todos os anos, consultar o dermatologista. E a remoção dos sinais, Laura, tu faz no consultório? Eu faço algumas. Quando eu julgo que assim, é uma área de maior risco, que precisa bloco cirúrgico, que precisa cirurgião plástico, aí eu indico um colega para fazer. Mas algumas menores eu acabo fazendo, sim. Quando é uma queixa mais estética, ou então quando eu vejo que é uma lesão suspeita, assim, altamente suspeita, já na primeira consulta a gente retira e manda para o exame, para não ficar mais tempo esperando, aguardando, deixando mais tempo ali. Então, daí, nesse caso, a gente faz, assim, né, já na primeira consulta. Perfeito. Laura, e também dentro das suas abordagens vem a questão do cabelo, né? E agora que é uma época de verão, piscina, sol, assim, tu teria também algumas dicas para passar aí, em especial para mulherada, se bem que não, né? A gente sabe que hoje em dia os homens estão cuidando bastante. Tenho. Bom, deixa eu pensar algumas dicas então para cabelo. Bom, no verão, acho super importante falar sobre a questão de usar óleos protetores, né, nas pontinhas, que principalmente é a área que fica mais em contato com o suor da nossa pele, isso resseca, sim. Ele faz a camada mais de proteção do nosso cabelo perder e entra o suor com o sal em contato ali com a parte mais interna do fio. E isso resseca muito, faz o cabelo ficar mais desidratado. Então, óleos protetores. Se for fazer exercício físico, sempre indico usar coque ou trança para ficar menos cabelo em contato com a pele também. Se for tomar banho de piscina, banho de mar, sempre logo que sair um jato de água doce, seja como for, assim, no chuveiro, para também tirar o sal do cabelo. E acho que, no geral, assim, aqueles que todo mundo sabe, evitar secar com um secador muito próximo, né, do fio, não ficar muito com o cabelo úmido, porque isso, para dermatite seborreica, que é um fungo no nosso couro cabeludo, é muito pior no verão. Fica com o cabelo úmido, suado, e aí prolifera mais ainda essa doença. Então, é algo importante, assim, evitar ficar muito tempo com o cabelo úmido, dormir com o cabelo úmido, esses cuidados, assim, habituais. E outra coisa que eu acho importante também é hidratar, né? Fazer uma máscara, algum tratamento mais intensivo agora nessa época de verão, porque realmente o cabelo sofre, né? Não tem jeito. E esse tipo de tratamentos também tu dá na clínica? Sim, para parte de cabelo. Eu indico, eu faço, a gente tem várias consultas que são até só capilares, assim. Então, a gente faz um planejamento de todo esse cuidado, assim, desde o shampoo, condicionador, a gente conversa sobre esse assunto. Mas esses eu acabo não indicando marcas específicas porque são cosméticos. Então, às vezes, muitas pessoas gostam de uma marca específica e isso não influencia tanto. Mas para couro cabeludo, para essas queixas, assim, de descamação, coceira, isso sim, a gente tem que planejar um tratamento mesmo, medicamentoso. Isso é super, super comum, assim, é uma queixa muito comum no consultório. Tu falou também a questão em relação à unha, né? Também tu prescreve vitaminas e tudo mais? Sim, quando precisa, assim, a gente normalmente, essa queixa, assim, de unhas frágeis, né? Existe uma síndrome das unhas frágeis, que é super comum hoje em dia, que a gente lava a mão, passa álcool e pinta a unha toda hora e a gente normalmente acaba pedindo alguns exames de sangue para ver se está tudo ok, vitaminas, ver se tem alguma deficiência e aí repõe. Mas no caso específico da síndrome das unhas frágeis, a gente tem uma vitamina que pode ser usada mesmo, não precisa exame de sangue comprovando essa deficiência e a gente repõe e tem ótimos resultados. Então isso é bem interessante, funciona bastante. Olha que legal. Eu acho que uma coisa que a gente adora, eu pelo menos, referência, é essa questão das marcas específicas, né? Que nem tu falou antes. Tu chegar lá, tu tem indicação de marcas, tu poder comprar, testar, porque às vezes é bom pra um e não é pra outro, né? Dependendo. É que a gente tem muito acesso à informação, a diversas marcas, e aí as amigas, aí quando uma diz que uma coisa, outra usa outra. Então, acho que a questão do profissional é bom pra
né? Muito, para tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas assim. e ver Até... dentro da tua necessidade, né? O que é mais indicado. Pra ti, o que precisa. Eu vi essa semana mesmo uma notícia sobre umas balinhas para cabelo, não sei se vocês viram. Mas balinhas para cabelo, para crescimento do cabelo. E aí a promessa era que em não sei quantas semanas o cabelo cresce 90 e tantos %. E assim, não é assim que funciona. O crescimento do cabelo é geneticamente determinado já. Então, o tamanho do teu cabelo, tem pessoas que o cabelo cresce até aqui e tem pessoas que vai crescer até a perna. Então, isso não existe, sabe? É uma promessa milagrosa que finalmente assim está sendo monitorada, está sendo os órgãos estão em cima, assim, para agora eles até proibiram essa gominha do cabelo aí, mas é algo que a internet possibilita, assim, né? A gente vê blogueiras às vezes dando informações, elas não têm essa responsabilidade que, por exemplo, um médico, um profissional da saúde tem. Ele tem responsabilidade porque ele é um profissional. Mas acredito que falta, às vezes, o bom senso, assim, não, realmente vou indicar algo que está comprovado, que funciona de verdade, assim, né? Mas, infelizmente... Não, e tem tanta oferta de marcas no mercado, né? Que nem a Cris falou, às vezes tu chega na farmácia, tu vai olhar, meu Deus, é muita opção, né? E daí tu vai saber o que é bom, o que não é, se tu não tem uma referência... E a gente tem também na farmácia muitos medicamentos de compra livre, assim, né? De venda livre, que a gente chama. Pomadinhas, então, corticoide. E aí, às vezes, o paciente já chega ali na consulta já tendo usado várias. Viu no Google, né? Várias, viu no Google, no Dr. Google, e já usou várias. E isso até dificulta, assim, pra gente o diagnóstico, porque já é uma lesão que tá diferente. Já não é aquela lesão lá do início, assim, já passou tanta coisa ali que a gente nem consegue mais visualizar, assim, as estruturas. Então, esse é meu pedido, assim, vá no médico, sabe? O profissional, ele estudou para poder te ajudar nesse momento, assim. Então, às vezes, pensando na questão financeira, assim, vejo que muita gente acaba deixando a consulta para depois. O valor que tu vai gastar com uma consulta médica é muito menor do que gastar em 3 pomadas, às vezes, que uma não funcionou, aí tu compra outra. Quando foi ver, já gastou sei lá quantos reais em pomadas e nenhuma funcionou. E aí tu vai ter que ir na consulta igual. Então, vale a pena esse cuidado consigo mesmo, com a saúde, assim, é algo muito importante que não dá para deixar de lado, né? Então, vale a pena consultar, Sim. né? Laura, em relação a alergias também, né? Tem muitas alergias que acabam ocasionando doenças de pele. Tu acha que aumentou de um tempo para cá, considerando os teus pacientes ou não? Eu acho que sim, principalmente pelo fato de que a gente tem peles muito sensíveis, assim, vejo muito mais gente com peles sensíveis, talvez reflexo da pandemia ainda. Isso é algo assim que é uma constatação minha, assim, não estou baseada em estudos para falar, mas eu vejo que o lavar as mãos em excesso e o álcool gel é algo que tem gerado peles mais sensíveis, mais ressecadas, muita gente com dermatites de contato nas mãos, desidrose, que são doenças assim nas mãos, pela barreira da pele que está agredida pela higiene em excesso, assim. Inclusive crianças, isso é algo que me chama atenção, assim, que eu atendo algumas crianças que têm esse hábito pela pandemia. Crianças que gostam de passar álcool gel e seguem com esse hábito, porque elas nasceram nesse momento, né? E muita doença de pele até causada por isso, assim. Não existe essa indicação da gente ficar usando álcool gel diariamente, com frequência. Lavar a mão, tem que lavar a mão quando a mão tá com sujidades ali que precisa ser lavada. Mas não tem essa necessidade do álcool gel, sabe? É algo que veio da pandemia, assim, veio para ficar, mas não tem essa necessidade. Um dado bem importante também, né? Não, muito bom. Laura, nos conta, assim, agora, né, saindo um pouco das dicas e procedimentos e tal, planos teus do momento, do futuro, né, para compartilhar conosco. Tá bom. Bom, falar um pouquinho da parte profissional, mas também da parte pessoal, né? Da parte pessoal, assim, acho que eu ainda não tenho filhos, né? O meu namorado tá no final da residência dele em oftalmologia em Porto Alegre também, então nosso plano é vir para cá, ficar aqui em Santa Maria. Eu já estou começando minha carreira aqui, ele vem depois, então é algo que a gente planeja, assim, família, filhos e tudo mais, né? Essa parte pessoal é algo
que está nos meus planos, assim, não nesse exato momento, mas num futuro próximo. E da parte profissional, assim, eu pretendo cada vez mais ir melhorando o consultório. Sempre foi algo que eu tive muito claro que eu queria ter o meu consultório. Sempre foi um sonho, assim. Então, agora chegou o momento e eu acho que aos poucos eu vou ir me especializando cada vez mais. E também essa parte, assim, do empreendedorismo é algo que a gente tem que melhorar muito. É algo que a gente não tem formação para isso como médico, infelizmente. A gente não tem gestão na faculdade, não tem essa preparação para se inserir no meio de trabalho de forma a fazer marketing, não temos orientação em relação a isso. Então, isso também é algo que eu vejo que eu estou tendo que buscar conhecimento, fora da medicina um pouco assim também. Gestão de uma clínica é algo muito difícil, né? É algo que também nunca tinha tido contato. Impostos, funcionários, essas coisas também exigem o nosso tempo e nossa dedicação. Então, é algo que também eu estou buscando bastante nesse momento, assim. E sonho, eu diria, é expandir minha clínica, assim, é algo que eu pretendo aumentar, crescer como equipe e como profissional, assim, e cada vez melhorar mais essa parte da experiência, assim, que eu falei para vocês. E percebendo pequenas coisas que eu posso fazer para melhorar cada vez mais a experiência, assim, do paciente. Que legal. Não, e a gente fica contente, né, de ter profissionais assim dentro do Vita, né, para proporcionar isso para as pessoas ali. E é esse o feedback que a gente está tendo, assim, né, que legal ficou o prédio e que legais são os profissionais que estão ali dentro, né. Então, eu acho que isso é importante. Não adianta ter a estrutura, né, se lá dentro não tiver as peças principais, que são vocês que estão no front ali, né. E é uma geração, né? A gente nota até o perfil também mais jovem, até, eu diria, né? Do Vita. Nunca pensei tanto assim, mas acho que é, né? Mas a gente já vê também um perfil de médicos mais velhos, que inclusive médicos que acompanharam a obra, tipo, a gente brinca, que espiavam, né, nos prédios vizinhos e que também estão se inserindo aos poucos lá dentro, né? Que esperaram consolidar para agora fazer o movimento. Né, E até nessa questão do que vocês falam, assim, dessa visão diferente um pouco da medicina, tem muito médico mais antigo que também está se atualizando nisso, né, assim, de buscar dar o melhor para o paciente e tudo mais. Não que antes não era dado o melhor, mas a cultura era de atendimentos mais rápidos, de atendimentos não tão humanizados, talvez. E os médicos mais velhos também estão querendo melhorar para o seu paciente. Eu vejo que tem muito, assim. E eu acho que isso está virando quase que uma exigência do paciente, né? O paciente, o cliente está cada vez mais exigente, né? Com certeza. E é legal, Laura, que tu vem do mercado, né, de Porto Alegre, de uma grande capital, vindo para o interior, enxergando também as potencialidades do Vita, que não fica nem um pouco aquém do que existe lá, né? Com certeza. E é algo assim, como eu sou de Santa Maria, meus pais, minha mãe e meu pai moram aqui em Santa Maria, meu irmão mora aqui em Santa Maria, então eu sempre tive essa pulguinha assim de querer voltar para Santa Maria. Mas a vida foi indo, assim, eu gostei muito da experiência de morar em Porto Alegre, porque é diferente, são outras experiências, outras pessoas, profissionais diferentes, mas quando surgiu a oportunidade de vir para o Vita e voltar para Santa Maria, assim, para mim eu adorei, porque casa a ideia profissional, que eu sempre quis isso, assim, de atender conhecidos e poder aos poucos ir crescendo e sendo indicada por conhecidos, por amigos, e da parte pessoal também, que é estar próxima da minha família, que eu sou super família, assim, próxima dos meus pais e, enfim, da família do meu namorado, do meu irmão, todo mundo, meus amigos, muita gente da infância aqui, e eu consigo casar tudo, assim, na mesma cidade. Então, tá sendo maravilhoso para mim voltar para Santa Maria, assim, muito bom mesmo. Não, mas então eu acho que a gente, né, conseguiu mostrar um pouquinho para quem está nos escutando, né, e escutando, assistindo, enfim, um pouquinho da tua história, de como é que é a profissional Laura aí, né, na frente dessa clínica nova, e que é isso, né, tá só para crescer e aos pouquinhos ir entendendo as necessidades do mercado. E conta conosco, né, quem quiser conhecer mais, como é que é o teu Insta? Meu Insta é lauramota.dermato. Quem quiser conhecer, vai ser um prazer. Quem quiser conhecer a clínica também, não precisa ir para uma consulta, pode ir lá conhecer a clínica, só conhecer o Vita, vai ser um prazer receber também. Então tá, muito, muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada. E esperamos vocês para os próximos podcasts. Tchau, tchau. Tchau.